noite, Júlia Camacho da Botafogo TV. Já são 2 vitórias seguidas no seu comando. Semana que vem já tem o confronto do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho de como está essa organização. E, claro, ir para o Brasileirão já com 2 vitórias, acredito que seja importante para o senhor. Obrigada. Boa noite para todos. No, acho que siempre es importante ganar. Quiero destacar a baliza cero. Para mí es muy importante tener a baliza cero. Es algo que cobro muito y falamos muito de que terminar, fechar o jogo con baliza cero siempre va a ser muy importante. Mas ahora hay que seguir trabajando. Acho que tenemos que seguir mejorando. Ainda, obviamente, no conseguí revisar o jogo. Mañana voy a revisar o jogo para saber cuáles son las cosas que tenemos que seguir mejorando. Acho que fizemos mucho para hacer gol de algún lance. Terminamos haciendo goles de bola detenida. Pero así es el fútbol. Acho que ir. Al final termina aconteciendo este tipo de situaciones. Si no es un penal, un tiro libre, un escanteio, se fala, un escanteio. Entonces, más feliz con los jugadores. Acho que ellos intentan, son corajudos, pasan la bola, recuperan rápido, tienen siempre a voluntad de hacer todo con intensidad. Entonces, acho que ese no es su camino. Ir jogo a jogo. Ahora comienza Brasileirão, es otra historia. Más tenemos 4 días, ¿no? 4 días para seguir trabajando. Aqui. ¿Dónde Tá vamos? ligado? Aqui. Gabriela Marino da Band. Ese fui yo. Hoje o Botafogo venceu, mas eu acho que é impossível a gente não falar um pouco sobre o que vem acontecendo no extracampo. Antes da bola rolar ali do lado de fora, a gente viu o protesto da torcida. Aqui dentro do estádio também, algumas faixas. Eu queria que você falasse um pouquinho como blindar o elenco para tudo que vem acontecendo no extracampo, transfer ban. Como é que está se passando isso dentro do CT e dentro do elenco do Botafogo? Obrigada. Boa noite. As coisas têm que ser divididas, não? Uma coisa é o que acontece afuera, outra coisa é o que acontece dentro com nosso trabalho de jogadores e comissão técnica, e outra coisa é o que acontece com o trabalho da diretoria. En nuestro trabajo, ese ruido ainda no impacta, porque nós temos o foco en trabajar, en ser mejores, entrenar y competir. ¿Dónde es que afecta todo eso? Obviamente en que queremos tener un elenco más profundo, porque vamos a precisar más jugadores. Entonces, desde ahí yo entiendo a la torcida que tiene derecho a manifestarse. Y acho que nós, como institución, tenemos que resolver ese problema urgente. Y acho también que vamos a resolver. Entonces, más o ruido no afecta no campo. Los jugadores dan lo máximo y nosotros enfocados en lo que podemos controlar, que es nuestro trabajo, sin más. Boa noite, Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. São o quê? 20 dias de trabalho, 2 jogos, mas a gente observa a equipe tomando como base... Ese no fui yo. Sí, fui yo. Hola. ¿Ahora? Sí, fui yo por debajo. Tomando como base o jogo de hoje e observando a equipe do alto, a gente vê que a equipe já se movimenta de forma organizada. Eu acho que é até pouco tempo para se avaliar tão profundamente a equipe, tem muita coisa a se fazer, mas a gente já observa um pouco, me parece, do que a gente viu de outros trabalhos que o senhor executou em outras equipes, né? Mas alguns setores me parece que já começam a funcionar bem. O senhor falou baliza zero, de fato a defesa, e é uma marca um pouco dessa equipe no ano passado, ser uma equipe forte do ponto de vista defensivo, mas ainda peca um pouco nesse último terço, principalmente quando tem a oportunidade. Queria saber do senhor
se o senhor está pensando em testar outros jogadores, principalmente no ataque, né? Já que quando chegar no Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira, algumas oportunidades que foram desperdiçadas talvez pese no resultado. Obrigado. Boa noite. Eu fico feliz ou contento com que a equipe cree situaciones de gol. Para mí eso muy importante. Ficaría muy preocupado si no conseguimos crear situaciones de gol. Mas con relación ao entendimiento, acho que é mérito deles, todo mérito deles, porque a recepción que eles têm para intentar a nossa idea y tratar de defender y la abertura que eles têm para intentar comprender y fazer es top. Então, para mí, para minha comisión, é muito fácil trabalhar com eles, porque eles têm muito desejo se fala, desejo de trabalhar, desejo de fazer e desejo de melhorar. Então, en ese aspecto, es un placer trabajar con eles. Con relación a lo otro, ya falei la vez pasada, lo importante es crear situaciones de gol, porque cuando uno crea situaciones de gol, en algún momento o gol llega por un penal, llega por un canto, un canteio, o llega por una jugada de ataque organizado. Hoy yo que merecimos hacer un gol de jugada de ataque organizado, mas no aconteció. Pero ficaría preocupado si equipe no crease situaciones de gol. Ahí sí. Mientras tanto, hay que seguir trabajando en ese último tercio para poder tener impacto no placar, ¿no? Que esas situaciones tengan impacto en el placar. Boa noite, Martim. Bruno Print, Bprint Sport. Parabéns por mais uma vitória do Botafogo. Obrigado. Botafogo soma 9 pontos, líder do Grupo B. E eu confesso para o senhor que eu tenho me impressionado muito pelo tempo, né, um pouco tempo de trabalho do senhor. O senhor tem conseguido mostrar uma dinâmica de jogo muito bom. Os jogadores têm conseguido assimilar muito rapidamente a sua metodologia de trabalho. O próprio Santi Rodrigues falou agora há pouco a facilidade que os jogadores estão tendo de cumprir, né, cada função estabelecida pelo senhor. Só que eu tenho uma ressalva em relação a essa situação que o Botafogo vem acontecendo, né, jogando. Alguns espaços têm sido deixados, né, no sistema defensivo. E na semana que vem temos um jogo muito difícil contra o Cruzeiro. O Botafogo já tem um bom tempo que não consegue ganhar o Cruzeiro, estreia do Campeonato Brasileiro, e é uma equipe um pouco mais forte ofensivamente. Como fazer para tentar bloquear, né, fazer com que o sistema defensivo melhore um pouco nesses espaços deixados, já que temos um jogo mais difícil contra o Cruzeiro? Boa noite. Antes de vir aquí, olhei todas as situações de golnosas e de oponente. Acho que hoy Bangu no teve situaciones claras de gol. Puede ser alguna contra, alguna transición, algún escanteio que ficou con algún rebote. Mas também tem que compreender que no futebol es imposible controlar todo. Y cuando você está a jogar con un oponente que defiende en un bloque bajo, como que aconteció hoy, obviamente, cuando você está oponente está en un bloque bajo, o espacio favorece ao oponente porque tem muito espacio para conquistar. También cuando você está a enfrentar a una equipe más forte, ¿sí? O jogo se desarrolla de otra forma. Entonces, lo importante es que cuando Cruzeiro o quien sea tenga la bola, nuestras presiones, nuestra defensa organizada, nuestros recorridos para defender a bola sean bons. Y esos son bons. Obviamente, en una pérdida y a campo abierto es difícil defender, mas nos asumimos ese riesgo porque gostamos de jugar en campo rival, gostamos de ser protagonistas.
cuanto más jerarquía tiene el oponente, más difícil es. Mas também, ainda sin olhar o jogo novamente, acho que nossos balances, que balance, eu chamo balance a quando nós estamos atacando e a gente que fica con los jogadores soltos de oponente, acho que fueron bons. Obviamente, con el correr del juego y cuando el juego va llegando al final, vamos quedando con menos energía y vamos juntando un poquito más en bloque bajo o medio, porque estamos tratando de finalizar el juego, porque hicimos mucho desgaste. Mas, obviamente, a melhor oponente es más difícil, más tenemos que seguir con esta intensidad, tenemos que seguir defendiendo bien de forma organizada. Y cuando tenemos esas pérdidas en campo rival, tenemos que saber cómo replegar para poder estar siempre fechados y defendernos a baliza. Martim, tudo bem? Tá funcionando? Bárbara Mendonça, GE. Globo. Saindo um pouco do jogo de hoje, eu imagino que você não tenha conseguido assistir, mas o John Textor deu uma entrevista bastante longa hoje, e um dos tópicos que ele abordou foi sobre foi a saída de jogadores que eram ídolos, hoje estão em rivais, e ele não cita nomes, mas ele fala de jogadores que não se encaixariam no seu estilo de jogo. A gente pode entender que um desses nomes é o Savarino. Savarino, esse que você mencionou, que era o nome com o qual você contava muito para esse ano de 2026. Queria entender o que você acha que pode justificar essa diferença de entendimento entre o que pensa a comissão para cada jogador e o que pensa a diretoria do Botafogo. E, se você me permite uma segunda pergunta, sobre a situação do Bastos. Você monta uma linha aí de 3 zagueiros, sem nenhum zagueiro de ofício. Chegou a mencionar que o Bastos estaria disponível, mas a gente ouviu que o Bastos sequer foi relacionado por causa de um controle de carga. Se você puder aprofundar um pouquinho no que consiste um controle de carga para um jogador que sequer tem entrado em campo, se você puder esclarecer essa recuperação dele. Obrigada. Boa noite. Vou começar pela segunda pergunta que lembro mais rápido. Bastos teve una recaída. En español es una recidiva, ¿no? Ainda tem dor, entonces, obviamente, voltar a entrenar forte, hacer treinamentos no campo sintético. Entonces, acho que nos tenemos que aprender, junto con el jugador, cómo administrar esas cargas para que él consiga estar en el juego fresco, con frescura. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo muy personalizado con él para que él consiga ir evoluindo semana a semana y no aconteça o que aconteció ahora, que es por querer estar, ¿sí? Al final terminó un poco más cargado, no machucó nuevamente, no pasó nada grave, simplemente tenemos que regular esas dosis, esas cargas, para que él consiga equilibrar, ¿sí? Y voltar de su lesión. Con relación a la primera pregunta, no sé si entendí bien. Entendí que, o que entendí yo, es que tenemos una diferencia entre la directoría y mi persona en las salidas. O Textor Devagar. O Textor menciona que alguns jogadores que saíram para rivais, e aí a gente pode entender o Savarino entre eles, não se encaixavam no seu estilo de jogo. Então a gente tem o Textor falando que o Savarino não se encaixaria no seu estilo e você falando que o Savarino era um nome com o qual você contava muito. Entender essa diferença de pensamento. No. Jogadores rivais que saíram. Jogadores ídolos que saíram para rivais. Calma. No puedo responder porque no escuché las palabras de Textor, entonces no sé lo que le faló, mas sí puedo responder que no tenemos ninguna diferencia con la directoría en la toma de decisión. No sabemos que teníamos muy claro que nuestros jugadores son importantes, todos. Ainda no falamos de David Ricardo, un central, un zagueiro top, que eu gostaria muito de ficar con él. Hoy una crianza de 17 años
Fue a bancada se fala. Porque no está Marlon, entonces faltan medios, entonces no acho que nós teníamos esa diferencia, todo lo contrario. Sí teníamos esa concordancia, eu sabía y falei aquí que el club precisa vender algunos jugadores y las ofertas que llegaron fueron por ellos. No creo que haya una diferencia, todo lo contrario. Siempre el diálogo entre nós, día a día no clube, es top. Boa noite, Martim. Parabéns pela vitória. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. Voltando agora para a partida de hoje. Hoje você começou a partida com o Neto, mas contra o Volta Redonda quem foi titular foi o Léo Link. E o Neto teve que mostrar muito pouco hoje, já que o Bangu quase não ofereceu perigo ofensivo. Mas ele participou muito com a bola nos pés. Eu gostaria de saber se você já definiu o seu titular da posição de goleiro, se ainda está decidindo isso com os treinos e com as partidas que estão tendo, e se o jogo com os pés vai ser um fator crucial para essa escolha. Obrigado. Boa noite. Estoy muy contento con los dos. Muy corajudos los dos para hacer o que nos queremos hacer con la bola. Después es verdad que Neto no tuve mucha participación porque hoy no prácticamente Bangu no tuve situaciones de gol. Mas fico contento también que los dos pueden ser titular. Entonces, acho que siempre es bueno tener más de una posibilidad y van a tener que seguir trabajando para ver quién consigue jugar o por qué no jugar los dos. En este momento, acho que los dos hicieron un mérito suficiente para ser titulares. O mais. Boa noite. Rafa Cruz, da Bangu Web Rádio. Você falou da importância, né, de não tomar gol e que é muito difícil jogar com um time com bloco baixo, do jeito que o Bangu jogou. Eu queria saber qual foi o mérito, né, do seu time para o Bangu não criar as chances, né, de gol, se não terem levado tanto perigo assim. Por que isso não aconteceu? O mérito de los jugadores. Porque cada vez que Bangu tenía la bola nos presionábamos, nuestra presión y los movimientos de presión eran los correctos, y cuando en las pérdidas tratamos de recuperar o antes posible, y eso aconteció. Cuando no aconteció, tuvimos que correr para atrás y corrimos para atrás. Entonces, los jugadores hacen un plan de juego a perfección y acho que les tienen todo un mérito para que a baliza fe termine en 0. Boa noite.